Então são várias as viúvas que nós encontramos aí na palavra de Deus. Podemos nos lembrar também da viúva que clamava ao juiz que atendesse a sua causa, né? Ela foi insistente até que foi atendida e Jesus falou sobre ela, demonstrando que a oração deve ser insistente até que se receba a bênção, né? Então Jesus disse: batei e abri-se-vos-á, pedi e recebeis. Então podemos ver também o caso das viúvas em Atos dos Apóstolos, quando foi instituído aí os diáconos, né? Porque havia uma reclamação das viúvas gregas que não estavam sendo atendidas no ministério ali de alimentação. Então foram escolhidos diáconos para servirem as mesas e não deixar aquelas viúvas passarem necessidade. E no início da igreja, então, as viúvas já eram aí amparadas e bem cuidadas. Então existem aí, pelo menos, aí, essas 6 viúvas que se destacam, né? Tamar, depois aquela viúva de Serepta, depois aquela viúva do azeite lá, que Eliseu multiplicou esse azeite, né? Um milagre de Deus. Depois Ana, podemos ver aí a viúva de Naim e também falar sobre Maria. Então são muitas as viúvas que nós podemos citar e demonstrar que realmente Deus cuida, Deus é um Deus que ama as pessoas que estão em necessidade e clamam por Ele. Vamos passar então a nossa lição. A nossa lição tem aí as seguintes partes. A primeira parte, o conceito de viuvez. E na segunda parte, o aspecto social da viuvez. Vamos ver a nossa introdução que diz: além da morte, a palavra de Deus trata com detalhes o tema da viuvez. Longe de ser um assunto simples, veremos que a viuvez, caso não seja devidamente tratada, pode trazer sérios problemas sociais, emocionais e espirituais. O estado de viuvez traz sofrimento à família inteira, pois uma nova realidade financeira, psicológica e espiritual delineia-se para o lar que perde o seu provedor. Diante dessa realidade, encontramos na palavra de Deus um importante papel que a igreja local deve desempenhar a fim de ajudar o irmão ou a irmã em Cristo, junto à sua família, a superar o período doloroso da viuvez. Então existe aí com a viuvez 3 aspectos principais que vão ser afetados na família. Então o aspecto financeiro, psicológico e o aspecto espiritual. Então veja bem que precisa muito da ajuda da igreja agora, essa família, porque eles vão ter aí uma necessidade de acompanhamento. Porque se faltou, por exemplo, o provedor, o esposo, que era o provedor do lar, de repente esse lar vai precisar de uma ajuda financeira. Vai precisar também de uma ajuda paternal, um aconselhamento, né? Sempre precisa. O pai, ele é muito necessário nessa parte dentro do lar, na parte da autoridade, né? Do aconselhamento, principalmente de um direcionamento para o futuro, pensando, né, no que pode comprar, o que não pode, o que se pode gastar, o que não pode, principalmente nessa parte financeira da família e sempre na parte de aconselhamento, de também aí uma parte de autoridade que vai trazer um prumo moral dentro da família. E é preciso sempre direcionar essa família para a obra de Deus, direcioná-los para estar presente na igreja. Então é necessário sempre essa visita pastoral, sempre o pastor com a sua esposa deve visitar tanto a viúva quanto o viúvo. É muito importante isso. A nossa palavra-chave então é viuvez, é estado de viúvo ou viúva, sentimento de desamparo, privação e solidão. Vamos ver aí na primeira parte então o conceito de viuvez. Primeiro, definição, depois exemplos nas Escrituras. Vamos ver aí, definição. A viuvez é o estado social e psicológico de um cônjuge quando da morte do outro. Assim, viúva é a mulher cujo esposo faleceu e, no entanto, não voltou a contrair novas núpcias.
Tal princípio é o mesmo em relação ao homem. O ponto mais problemático desse estado é superar a solidão que, advinda do processo do luto, pode comprometer a vida da viúva ou do viúvo. Exortam-nos as Sagradas Escrituras, porém, a não entregarmos-nos ao desespero, pois o Senhor cuida dos seus. Salmos 146, 9. Então, viuvez não é apenas porque a pessoa perdeu o esposo ou a esposa. Não é só isso. Mas também é um estado psicológico, financeiro e espiritual que a pessoa vai passar agora. E é um estado de muita solidão, muito sofrimento, e é um estado que indica que a pessoa está sem o seu parceiro ou sem a sua parceira e que não se decidiu casar de novo. Então, é um estado de profunda solidão nessa parte. A palavra de Deus orienta que as viúvas novas devem se casar novamente. Se ela tem condição de ter filhos ainda, principalmente isso, ela deve procurar se casar novamente. E as mais idosas, o apóstolo Paulo então indica que elas devem se dedicar à obra de Deus, principalmente em aconselhar as mais novas, as jovens, que estão se casando, que estão vivendo com seus esposos, como devem fazer para viver uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida na obra de Deus, na fé em Deus e educando os seus filhos. Então elas são muito importantes para isso. Então elas devem procurar orar, jejuar, fazer a obra de Deus. Então as viúvas nunca devem se esquecer. Deus cuida dos seus. Deus está atento à sua situação de viuvez e está sempre te ajudando. E vai sempre te ajudar. Número 2, exemplos nas Escrituras. Na Bíblia Sagrada, 2 exemplos de superação da viuvez são dignos de menção. Então nós vamos ver a profetisa Ana e a viúva de Serepta. Então a profetisa Ana primeiro. A palavra de Deus descreve uma mulher que passara pelo vale da viuvez e que, no entanto, jamais se entregou à inércia por causa da sua condição. A profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azé, mesmo com a idade avançada, decidiu não se afastar do templo. Lucas 2, 36, 37. Ela serviu ao Senhor dia e noite, e de coração grato buscava o Eterno com oração e jejuns. Buscar constantemente a Deus, a exemplo de Ana, é o melhor procedimento para superar a dor da viuvez. Então veja bem, uma mulher que da sua virgindade então se casou, viveu 7 anos com seu esposo, depois o seu esposo faleceu, e ela decidiu entregar sua vida a Deus. E veja bem que ela se tornou uma mulher profetisa, usada por Deus para trazer mensagens, sempre falando da vinda de Jesus, e ela acreditava que ainda na sua vida ela veria o Messias, e era uma mulher que se dedicava a orar, a jejuar, a estar ali no templo todos os dias. Então veja só que é um exemplo de viúva que agrada a Deus. Ela dedicou a sua vida a adorar a Deus, a prestar um serviço de adoração a Deus. É importante isso, e as viúvas mais idosas devem se lembrar do exemplo de Ana. E não é proibido as mais novas fazerem isso também. Se dedicarem integralmente à obra de Deus, a servir a Deus. Paulo chega a dizer que, na maioria das vezes, as mais novas acabam se tornando aí fofoqueiras, vão de casa em casa, e se interessam em casar de novo e acabam perdendo muito na vida espiritual devido a isso. Mas ele aconselha as mais novas devem se casar, mas tendo sempre o cuidado de cuidar da vida espiritual. Então aqui o comentarista, ele aconselha a viúva então a se ocupar na obra de Deus, para que a sua viuvez não seja um estado de profunda tristeza, angústia, que ela possa estar ocupada fazendo a obra de Deus. Depois nós vamos ver aqui a viúva de Serepta. Dizem as Escrituras que o Senhor escolheu a viúva de Serepta para servir o profeta Elias por um tempo determinado. Lucas 4, 25, 26.
Em 1 de Reis 17, o profeta se preparava para exercer uma tarefa de proporção nacional. O que chama a atenção do leitor desse texto é a perseverança dessa viúva. De condições sociais precárias, ela se dispôs a abrigar um profeta perseguido por Acabe, rei de Israel. A mulher de Serepta não se abateu pelo fato de ser viúva, antes glorificou o Senhor ao servir o profeta do Altíssimo. Esse é o propósito divino para a mulher ou o homem que se encontra na mesma condição: servir e honrar a Deus, independentemente das circunstâncias. Marcos 12, 41 a 44, 1 Timóteo 5, 5. Então veja bem que a situação era de pobreza tremenda da mulher aí de Serepta, essa viúva, e mesmo assim ela creu na palavra do homem de Deus, do profeta de Deus. Ela se interessou em participar daquela situação que era ao mesmo tempo comum a ela e ao profeta. Todos os dois estavam necessitados, né, de alimentação. Também o filho dela estava necessitado. Então veja só que ela foi capaz de dividir com um homem, por ele ser servo de Deus, ela foi capaz de dividir a sua última alimentação da sua vida. Então ela teve uma fé em Deus, uma fé que Deus poderia solucionar o seu problema, de que ela estava agradando a Deus. Então essa aí era uma legítima adoração. Dar o que não podia dar, mas ela deu, ela ofertou ao Senhor. Era a última oportunidade dela. Então ela aproveitou a sua última oportunidade e foi abençoada por Deus, foi cuidada por Deus na sua viuvez, devido a essa ação de amor e de adoração a Deus. Na parte 2 nós temos aí o aspecto social da viuvez. Tópico 1, o desamparo na viuvez. Tópico 2, o amparo da igreja. Então, o desamparo na viuvez. A viúva ou viúvo no Senhor deve servi-lo ainda que a sua condição não seja das melhores. Não obstante, a Bíblia ensina-nos que devemos auxiliar a pessoa que se encontra em dificuldades por causa da situação da viuvez. 1 Timóteo 5,16. O corpo de Cristo não pode se omitir diante de tais circunstâncias. Todos indistintamente e a partir da liderança devemos ampará-los. Atos 6, de 1 a 7. Então nós devemos reconhecer que a palavra de Deus ensina-nos a cuidar das viúvas, dos viúvos. Então, se a palavra de Deus nos ensina isso, nós devemos colocar em prática na igreja. Veja bem que Atos dos Apóstolos, que já é o início da igreja, já nos ensina, nos fala sobre esse cuidado para com as viúvas. Então, as viúvas ali gregas já começaram ali a ter dificuldades para serem alimentadas, porque eram de descendência grega, havia ali acepção de pessoas. E quando os apóstolos ficaram sabendo disso, eles então perceberam que eles não davam conta de servir todas as mesas, estavam ficando algumas pessoas sem comida e deveria ser corrigido isso imediatamente, porque aquelas mulheres viúvas, elas tinham que ser ajudadas porque eram viúvas. E a palavra de Deus ensina sobre isso no Antigo Testamento. E a igreja, ela não deve mudar isso, a igreja deve continuar isso. Porque Deus ama as viúvas, que Deus quer que as viúvas sejam ajudadas. Então os apóstolos disseram: escolham entre vocês aí, no meio de vocês, 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, né, que tenham testemunho tanto dos que estão dentro como dos que estão fora da igreja, pessoas que estejam realmente dispostos a servir a Deus, para que eles possam servir as mesas e para que essas viúvas não fiquem sem receber o seu sustento.